Bom dia, aluno. Tudo bem? Mais uma vez, professor Pedro Parvena com todos, para que nós possamos ter essa nossa videoaula e, com certeza, a matéria que nós vamos observar hoje é uma matéria muito bacana. Vai falar sobre reações de fermentação. Lembra? Fabricação de pãezinhos, cerveja, correto? Tudo são reações de fermentação. E nós vamos observar essa videoaula de hoje tendo como tema essas reações que acontecem durante a fermentação de algumas substâncias. Voltando, aluno, mais uma vez, nós vamos dar um tempinho naquele conteúdo que nós estávamos tendo anteriormente para que nós possamos otimizar o material didático nesse tempo em que nós estamos tendo aqui, né, das videoaulas, correto? Para que você possa ter uma maior instrumentalidade do material, correto? E quando nós retornarmos, estaremos retornando àquele conteúdo anterior mesmo, tá ok, aluno? E aí nós vamos com certeza fechar bonito para que você possa, lá no finalzinho lá do ano, tirar uma nota maravilhosa no teu Enem, no teu vestibular, e aí você chegar e falar assim, professor, graças a Deus, passei para uma federal e nós vamos ficar felizes. Certo, aluno? Então, sem mais delongas, sem mais papo furado, vamos então à nossa videoaula de hoje. Aluno, vamos lá. Fermentação. Para que nós possamos entender o que é uma reação de fermentação, ou o que são as reações de fermentação, então, inicialmente, nós temos que saber o que é uma fermentação. Ok, aluno? Observa aqui o seguinte, fermentação é um conjunto de reações químicas controladas enzimaticamente, em que uma molécula orgânica, geralmente a glicose, é degradada em compostos mais simples, libertando energia. Ok? Aluno, fermentação libera energia. Ok? Isso vai ser muito importante para que nós possamos entender os conceitos que vão vir pela frente. E eu coloquei ainda aqui o seguinte, ó, a fermentação é sempre iniciada por enzimas formadas nas células dos organismos vivos. Uma enzima é um catalisador natural que provoca uma mudança química sem ser afetada por isso. Lembra do conceito de catalisador, aluno? Lá na Química 2, nós observamos que catalisador é uma substância química que acelera a velocidade de uma reação, sem, no entanto, tomar parte da mesma. Ela diminui a energia de ativação da reação química, fazendo com que a reação se torne mais rápida. E as enzimas são chamadas catalisadores naturais. Elas produzem essa reação, ou seja, elas produzem essa velocidade da reação muito mais rapidamente, ok, aluno? Beleza? Bom, então vamos em frente. Existem vários tipos de fermentação. Existe a fermentação aeróbia e existe a fermentação anaeróbia. Observa, aluno, aeróbia ocorre na presença de oxigênio. Toda fermentação aonde você tem presença de oxigênio é chamada de fermentação aeróbia, como por exemplo no ácido cítrico e na penicilina. Vamos observar que são exemplos de fermentações que acontecem com o auxílio do oxigênio proveniente do ar atmosférico. Ó, presença de oxigênio, viu, aluno? Fermentação aeróbica. Beleza. E uma fermentação anaeróbica? É aquela que ocorre na ausência de oxigênio, como, por exemplo, na cervejaria, no vinagre, no iogurte, etc. Ou seja, não há contato direto, né, da substância com o oxigênio do ar atmosférico. E ele vai apenas consumir o oxigênio das substâncias que estão lá dentro, lá no interior da reação química. Ok, aluno? Então, nós temos a fermentação aeróbica e nós temos a fermentação anaeróbica. Ok? Beleza. Então, tendo em vista isso, vamos em frente. Ó, nós vimos aqui no slide anterior os tipos de fermentação. Nesse slide, nós vamos observar os tipos de reações de fermentação, que é o nosso estudo, que é a nossa aula de hoje. Observa, aluno, fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética. Ok? Então, nós temos 3 tipos distintos de reações de fermentação. Nós vamos falar de cada uma delas em separado na nossa videoaula de hoje. Fermentação alcoólica. Vamos a ela. Opa, observa aqui, aluno. O que é uma fermentação alcoólica? É o processo através do qual certos açúcares, principalmente glicose e frutose, são transformados em álcool etílico. Daí o nome, fermentação alcoólica. Você vai liberar o chamado álcool etílico ou simplesmente etanol. Lembra, aluno? Etanol, álcool. Todo álcool tem
hidroxila no final, OH. Como é ET, 2 carbonos, ó, C2H5OH. O que acontece com a glicose? A glicose, você tem ela aqui. É claro que você vai ter aqui uma substância, né? Você vai ter uma enzima, né, no caso, ou um catalisador, na realidade, que vai acelerar o processo de fermentação da glicose, produzindo quem? O álcool e a liberação de quem? De gás carbônico. Muito gás carbônico, por sinal, viu, aluno? Beleza? Por exemplo, quando você tem a formação de um pão, vai existir a fermentação alcoólica para a produção do pão. O que vai acontecer? Vai liberar tanto gás carbônico que ele vai começar a inchar e vai ficar aquele pão bonitão, né? Gordinho, né? Mas, aluno, por que ele incha? Porque ele libera a reação de fermentação, né? Vai liberar gás carbônico. Nós vamos falar com isso mais lá na frente. Eu quero que você observe o seguinte, aluno. Utiliza-se uma levedura especial para a fermentação alcoólica, ok? Nossa, eis o nome dessa levedura. Estamos aqui apenas, aluno, falando um pouquinho da cerveja, ok? No processo da transformação dos açúcares em etanol, há desprendimento de gás carbônico e muito calor. Aluno, lembra? Se despreende calor, essa reação é exotérmica ou ela é endotérmica? Lembra no segundo ano? Se está liberando calor, isso quer dizer que essa reação é exotérmica. Isso aí, aluno. Essa reação de fermentação alcoólica é uma reação de fermentação exotérmica. Não esquece. De repente eu te pergunto, viu? Beleza? Então, vamos em frente. Existem etapas dessa fermentação. Como é que acontece essa fermentação passo a passo? Bom, vamos lá. No início, né, você vai ter que ter o momento de contato da levedura que você jogou com a glicose e a frutose. Ou seja, você vai ter aqui o açúcar, que é a glicose e a frutose, e ele vai estar em contato com a levedura, ok? Esse é o primeiro contato, é o contato inicial, é o início da fermentação alcoólica. Então, professor, quer dizer que para que o meu açúcar ele possa entrar em fermentação alcoólica, eu tenho que jogar aqui uma levedura? Sim, aluno, a tua levedura vai provocar a reação muito mais acelerada. Ou seja, é como se fosse, de repente, aí o teu catalisador, para que você possa ter uma fermentação muito maior, muito mais acelerada. Professor, a glicose e a frutose, eles podem entrar em fermentação naturalmente? Olha, aluno, até pode, mas vai ser muito, muito lento. Se você jogar aqui, né, a levedura, certamente essa reação vai ser muito mais acelerada e você vai observar a reação acontecer. Ok, aluno? Bom, depois que você tem o processo inicial, você tem um processo intermediário. Ou seja, está no meio ali, ó. As leveduras começam a se alimentar da glicose, ok? E a frutose, né, que são os açúcares, e a eliminar etanol e gás carbônico, ocasionando a sua multiplicação. Aluno, observa, a levedura consome o açúcar, né? A levedura vai ficar, né, doida quando vê tanto açúcar assim, ó, beleza? E ele vai, então, no processo de reação, liberar etanol e gás carbônico simultaneamente à medida que ele vai se alimentando, ocasionando a multiplicação dessas duas substâncias. Então, você vai gerar álcool pra caramba e vai gerar gás carbônico em excesso também. No processo 3, já liberado muito gás carbônico, vai acontecer a chamada fase tumultuosa. Né? Em decorrência da intensa liberação de gás carbônico, temos a impressão de que a mistura está fervendo. Ou seja, vamos imaginar que você esteja fabricando cerveja. Quando isso estiver acontecendo, você vai observar que durante o processo da cerveja vai acontecer como se ela tivesse uma lava vulcânica. Você vai liberar algumas bolinhas ali. Isso quer dizer que está acontecendo a fermentação e vai se formar uma espuma em cima de toda aquela massa líquida, né, da cerveja. Ok, aluno? Beleza? Ah, professor, então é por isso que muitas das vezes a cerveja tem aquela espuma em cima? Sim, gafanhoto, é por aí. O caminho é esse, viu? Bom, e no quarto, no final, o que acontece? Quando a quantidade de álcool atinge 10% do volume total, ou seja, você na tua reação está gerando e a quantidade de álcool chega a 10% daquela quantidade inicial dos teus reagentes, né, ou seja, do volume total, a levedura morre intoxicada. Olha só, o que acontece com a levedura? A levedura libera álcool e ela morre intoxicada pelo próprio álcool que ela libera. Quando atinge 10% do volume total, essa levedura morre o quê?
intoxicada com álcool e, consequentemente, cessa a produção do etanol. Se você não tem mais a levedura, não tem mais produção de etanol, é quando você necessariamente observa o fim da fermentação alcoólica. Viu, aluno? Como é que é fácil? Em etapas bonitinhas? Fácil, né? Entendido o que é uma fermentação alcoólica, aluno? Olha aqui, eu coloquei um processo de produção de cerveja artesanal, né? Ok? Olha aqui, ó. Olha a espuma aqui, aluno. Olha aqui, ó. Aqui é o líquido e a espuma toda aqui aparecendo. Aqui, ó. Observa. Você vai ter as bolinhas formadas e as bolinhas vão gerando toda essa espuma durante o processo da fermentação. Viu, querido? Né? Quem sabe se de repente a gente não fabrica cerveja artesanal, hein, aluno? Que tal, hein? Não, só que não. Né? Eu, particularmente, já parei com essa minha vida, né, minha vida etílica, vamos dizer assim, há muito, muito tempo, viu, aluno? Mas se você curte, cada qual com o seu qual, certo, aluno? Beleza? Bom, fermentação alcoólica, ainda, aluno. De forma similar, a fermentação alcoólica também é empregada no processo da massa do pão. E do bolo também, viu? Daqui a pouquinho eu vou comer um bolinho. Oh, beleza, né? Que bom, né, aluno? Em função, ó, em função dos fermentos das leveduras ou fungos, consomem o açúcar obtido do amido da massa do pão, liberando quem? Gás carbônico. Mais uma vez, o nosso amigo gás carbônico, com consequente aumento do volume da massa. Aluno, eu tinha uma massa pequenininha, estava de repouso. Com a fermentação, né, o que acontece com a massa do pão? Observa, ele começa a aumentar, ele começa a ficar grandão. Quando isso acontece, é sinal de que está havendo a fermentação alcoólica. Estou liberando gás carbônico, o pão está inchando e aí está pronto, então, para que ele possa ser levado ao forno e aí aquecido. Você vai ter aquele pãozinho, né, torradinho naquele momento e aí você vai tomar um cafezinho gostoso, né, aluno? Beleza? Então, com isso, nós encerramos a questão da fermentação alcoólica. Mas, professor, o senhor falou que também tinha outras fermentações. Sim, aluno, nós também temos a fermentação lática. Lática lembra de leite, né, aluno? Né? Ok? Bom, mas por que, professor? Então, vamos aqui ao que seria uma fermentação lática. Ó, antes de abordarmos a fermentação lática, é importante relembrar que a fermentação trata-se de um processo químico que ocorre na ausência de oxigênio. Opa, peraí. A ausência de oxigênio, isso quer dizer que ele é anaeróbio? Sim, ele é anaeróbio. Tanto a fermentação lática quanto a outra fermentação que nós vimos anteriormente, que é a fermentação alcoólica, elas ocorrem sem a presença de O2, ou seja, são fermentações, né, de processo anaeróbio. Viu, aluno? Não esquece isso, viu? Bom, o que acontece? Sendo feitas por bactérias e fungos. Ou seja, bactérias e fungos vão agir para que aconteça a chamada fermentação lática. Vamos a ela. Ela ocorre no citoplasma e com o auxílio de enzimas, as quais são catalisadoras, aceleram as reações químicas. Mais uma vez, as enzimas catalisadoras. Para que ocorra a fermentação, é necessário que primeiramente ocorra a glicólise, que nada mais é do que a quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. E olha só, o que vai acontecer com a glicose? A glicose, ela quebra formando duas moléculas de ácido pirúvico. Opa, vamos lá? Aqui. Então você tem a glicose, você tem a quebra dela, formando ácido pirúvico, né? Aqui, ó, direto, ok, aluno? Isso aqui são duas moléculas de ácido pirúvico, ok? Assim, quando falamos de fermentações láticas, ou fermentação lática, nós nos referimos a um processo que envolve primeiramente quem? A glicólise, que é a quebra da glicose, formando o ácido pirúvico. A fermentação lática é um tipo de fermentação promovido por bactérias que recebe o nome de lactobacilos. E, professor, eu já escutei falar de lactobacilos. Isso, no iogurte, né? Lactobacillus casei shirota, né? Que você vai obter quando para preparar, por exemplo, o Activia, né? Ok? Um gênero de bactérias benignas ao nosso organismo. Então, olha aqui, aluno, você tem aí a glicose, né? E ela vai formar, né, duas moléculas de ácido lático, que é a equação resumida inicialmente para a fermentação lática, ok? Nós não vamos nos ater nessa questão do ATP, ou saldo energético, inicialmente, porque isso aqui vocês já devem ter abordado ou devem abordar lá na biologia, viu? O que nos interessa aqui é essa reação, ó, glicose vai gerar inicialmente
2 moléculas de ácido lático, né? Ok? Ok, aluno? Né? Isso no início de uma fermentação lática, ok? Ok, aluno? Beleza? Ó. E aí o que vai acontecer? Para que a fermentação lática ocorra, a glicólise é quebrada e dá origem a moléculas de lactose, que nada mais são do que o açúcar presente no leite. Ah, professor, então quer dizer que lactose é o açúcar que está presente no leite? Sim, gafanhoto. Daí o nome lactose, lacto, leite, ok? Com a quebra, forma-se o ácido pirúvico, conforme nós já falamos, né? E o ácido pirúvico, pela ação de enzimas, desidrogenase lática, é convertido em ácido lático. Professor, isso quer dizer então que quando eu formo o ácido pirúvico, essas 2 moléculas de ácido pirúvico viram 2 moléculas de ácido lático? Sim, gafanhoto. Inicialmente, você vai obter o ácido pirúvico com a quebra da lactose. A lactose quebra, forma 2 moléculas de ácido pirúvico. As 2 moléculas de ácido pirúvico formam 2 moléculas de ácido lático. Ok? Participam desse processo os lactobacilos, os quais são muito utilizados pelo homem. São aqui bacilos, ou seja, são aqui substâncias benéficas para o ser humano. Viu, aluno? Então, observa. Olha o iogurtezinho gostoso aqui, aluno. Beleza, né? O iogurte, por exemplo, é o resultado da fermentação do leite, o qual sofre ação de bactérias que transformam a lactose em ácido lático. É um exemplo, viu? Um exemplo da aplicabilidade da fermentação lática, viu? Você só tem iogurte porque acontece isto aqui com o leite, viu, aluno? Olha só, a fermentação também é muito utilizada em diversos outros processos. Quais processos seriam esses? Produção de queijos. Olha o que queijinho aqui, aluno. Beleza, né? O chucrute, que é uma comida alemã. As azeitonas também, né? Industrializadas. Como também na cura de carnes, como salames e outros embutidos, né? Então, para você fazer salame, para você fazer outros embutidos aí, você também tem que fazer, ou você tem que passar pelo processo da fermentação lática, viu, aluno? O processo, assim, eu não vou colocar aqui, porque para nós não é interessante conhecer os processos, né, em que você vai formar salame ou embutidos, enfim, carnes, cura de carnes, não. O processo nosso aqui, o que importa é que existe a fermentação lática e que isso te leva, né, à produção dessas substâncias aqui. Viu, aluno? Beleza, não? Fácil essa matéria, tá vendo? Olha só, outro exemplo de fermentação lática acontece dentro do nosso organismo, nos nossos músculos. Alguém aqui já teve cãibra? Né? Observa aqui a figura. Aqui você tem um jogador de futebol, né, sentindo dores e um outro auxiliando ele, ou seja, esticando o músculo, porque o músculo ficou retido. Ele executou um exercício tão forte que os músculos ficaram retidos, liberando ácido lático nos músculos, ocasionando aquela queima, aquela ardência nos músculos que nós chamamos de cãibra. Olha só, então para você que tenha cãibra, o que vai acontecer? Os músculos vão ficar retidos e aí o que acontece? Você tem que esticar os músculos, por isso que ele pega a ponta do pé, ele tenta esticar o músculo o máximo possível para que você não possa sentir tantas dores assim. Olha só o que nós colocamos aqui, aluno, olha só. A realização de atividades físicas intensas provoca a escassez de oxigênio, pois ocorre aumento do seu consumo durante a queima dos carboidratos para a produção de energia. Visto, aluno? Quando a tua energia é toda ela queimada, e aí o oxigênio vai entrar nesse aspecto, o teu organismo lança a mão de outras substâncias no teu organismo. E aí ele vai lançar a mão da tua energia armazenada, ou seja, das tuas proteínas. Isto leva, então, segundo aqui diz, isto leva à fermentação anaeróbia com consequente formação e o acúmulo de lactato, que é o ácido lático sentido por meio das câimbras dentro do nosso organismo. Então, quando você já consome toda a tua energia, vai acontecer então uma questão de uma fermentação anaeróbia lá nos nossos músculos, liberando, né, ou formando o acúmulo de lactato, que é nada mais do que o ácido lático no nosso organismo, que você vai sentir como câimbras. Quando o teu músculo sente a quantidade, vamos dizer, a concentração maior de ácido lático no músculo, o que vai acontecer? Ele vai enrijecer. Por isso que você precisa esticar o teu músculo para você não sentir as chamadas câimbras, que consequentemente elas passam depois. Viu, aluno? Fermentação lática é fácil, né? Visto? Fácil, fácil, né, aluno? Beleza. E, por último, nós temos a fermentação acética. Opa!
Fermentação acética, professor? Sim, aluno. Olha aqui, ó. Fermentação acética nada mais é do que a transformação do álcool em ácido acético. Olha aqui, aluno. Ácido acético é a substância inicial para você fabricar vinagre, ok? Acetato quer dizer vinagre, ok? Ué, professor, isso quer dizer então que o álcool ele vai virar vinagre? Sim, gafanhoto. O vinho, que é um álcool, se você deixar ele muito tempo guardado em reação com o oxigênio, aí sim vamos observar que o oxigênio vai ser necessário. Então, a fermentação acética ela vai necessariamente ter que a necessidade de oxigênio presente. Ou seja, esta fermentação não é uma fermentação anaeróbica, é uma fermentação aeróbica. Observa, a fermentação acética nada mais é do que a transformação do álcool em ácido acético. Normalmente acontece com associação à fermentação alcoólica. Olha aqui, aluno, primeiro tem que acontecer uma fermentação alcoólica para depois o álcool ele tem uma reação de oxidação se transformando em acetato, ou seja, em vinagre. Primeiro a fermentação alcoólica ocorre e o etanol é produzido e só depois a fermentação acética acontece. Aluno, acetato é ácido acético. O que acontece é que um álcool vira ácido carboxílico por ação do oxigênio, ok? E isso é o que nós fazemos na formação do vinagre. Quando você pegar um vinagre, por exemplo, aqueles vinagres antigões lá, tá assim, ó, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco, ok? Por quê? Porque um dia aquele vinagre, antes de sofrer uma fermentação acética, era um vinho. Beleza, aluno? É por isso que você tem que guardar o vinho deitado. Porque se você guardar o vinho em pé, o oxigênio pode entrar pela rolha, pela tampa, e aí o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com o vinho, oxidando o vinho, havendo uma chamada fermentação acética e o teu vinho vai virar vinagre, beleza? Olha aqui, aluno. Essas bactérias vão fermentar o etanol, que é o álcool, e produzir moléculas de ácido acético, visto? Nesse processo, as bactérias utilizam o oxigênio presente do ar e, por isso, é um tipo de oxidação representada pela seguinte equação. Aluno, não se preocupa com as reações de oxidação. No próximo capítulo, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre reações de oxidação e você vai entender isso aqui muito mais facilmente. Mas por hora é importante entender que um álcool em presença de oxigênio, ou seja, numa reação de oxidação, vai virar um ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos têm no final COOH, é C-O-O-H. Observa aqui, aluno, e a formação da água. Ok? Então, esta aqui é a chamada reação de fermentação acética, né? Ou seja, é o que nós temos como a segunda etapa da fermentação acética. A primeira etapa, na realidade, seria a fermentação alcoólica, com a formação do álcool. Formei o álcool, em reação com oxigênio, fermentação acética. Visto, aluno? Beleza? Show, né? Ó, aqui eu coloquei o açúcar, dando 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de etanol, ação de leveduras, 2 de etanol. E aí o que acontece? A ação de bactérias acetobacter, onde você vai ter a formação de quem? Do ácido acético, beleza? Visto, aluno? Fácil, não? Olha, observa aqui, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco, ok? A principal utilização da fermentação acética, então, como nós já falamos, é para a produção de vinagres na indústria alimentícia. O vinho pode ser transformado em vinagre por esse processo. Trata-se, então, portanto, de um processo aeróbio, beleza? Ou aeróbico, né? Conforme você melhor achar. Bom, aluno, com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Que Deus possa estar abençoando vocês e espero vocês, com certeza, no nosso próximo encontro. Ó, não esquece dos meus exercícios, não esquece de dar sempre aí uma olhada nos links aí colocados para vocês dos nossos exercícios e que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus o quiser. Tchau, aluno!